Quem chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde a mais um espaço do mês 15 por 15 no Twitter. Essa é uma maratona de 15 dias, com 15 minutos de papo sobre a fome, sempre às 15 horas, aqui no perfil da Ação da Cidadania. Eu sou a Natália Dias, produtora de conteúdo da Ação da Cidadania, e estou aqui como mediadora de um papo com pessoas incríveis que doaram 15 minutos da agenda delas para nos ajudar a lembrar dos 15% com fome no Brasil. Esse papo é parte da campanha do Pacto pelos 15% e você pode saber de tudo sobre ele no Moments fixado aqui no nosso perfil ou no site 15por15.org. Hoje estão aqui comigo a Alcione Albanese, fundadora da Amigos do Bem, que é uma ONG que transforma vidas no sertão nordestino. Além de fundadora, a Alcione é voluntária e passa 15 dias por mês no sertão para ver de perto as mudanças que a Amigos do Bem consegue fazer. Que prazer ter você aqui com a gente, Alcione. Seja muito bem-vinda. Oi, Natália, estou muito feliz de Imagina. estar participando desse bate-papo e já parabenizo desde já a Ação Cidadania por esse movimento de amor ao combate à fome. Muito obrigada. Agradeço em nome de todo mundo aqui da ação. E também, gente, está aqui comigo ele, que entrevista todo mundo, mas que hoje vai ser um entrevistado, Pedro Bial. Bial, vou te dar mais um oi e já te jogar a pergunta. Na sua carreira jornalista, você cobriu muitos fatos históricos, muitas situações extremas de guerra mesmo, né? 33 milhões de pessoas passando fome ao mesmo tempo em um país é uma dessas situações extremas? Você acredita que a sociedade está encarando esse momento de ter o maior número de pessoas passando fome na história do Brasil com o peso histórico que ele tem? Primeiro, eu quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade de participar, de fazer parte desse esforço que representa tanto para o nosso futuro, para o futuro da nossa nação. Vou tentar responder essas duas perguntas. As situações extremas que, em geral, ganham as manchetes e as páginas são as chamadas grandes fomes que ocasionam mortandades muito significativas, muito grandes, em um curto espaço de tempo. E isso acaba chamando a atenção geral nos países e no mundo. Alguém já disse que no Brasil não se morre de fome, se vive com fome, o que é talvez mais trágico ainda, porque compromete definitivamente, irremediavelmente o nosso futuro. Então, se as grandes mortandades causadas pelas grandes fomes arrasam o presente, a nossa fome nos leva a uma sabotagem constante e incontornável do futuro. Quanto a sobre a nossa sociedade estar reagindo à altura do desafio que se lhe impõe, eu tenho dificuldade de falar sobre essa coisa que se chama sociedade, porque ou em nome dela, porque de certa maneira nós nos escondemos atrás desse termo, a sociedade. Eu prefiro responsabilizar, ou melhor, sensibilizar o indivíduo, cada um de nós, a nossa humanidade, que é pessoal e intransferível, e é a partir do indivíduo, dessa célula, desse átomo, é esse átomo que constrói a matéria do coletivo. E, nesse sentido, eu acho que para algo tão dramático, tão trágico quanto os números, as dezenas de milhões de brasileiros que padecem de fome, eu não consigo pensar em sensibilizar as massas. Eu prefiro que cada um se sinta desafiado e comovido pelo que se apresenta. Eu acho que é hora de chamar pelo indivíduo, e aí nós construirmos uma resposta coletiva, que é essa que o movimento 15 Minutos está oferecendo para todos nós, para que possamos fazer algo que esteja a nosso alcance. E os 15 minutos são isso, é alguém estendendo a mão para que você possa estender a sua mão e ajudar. Alcione, o que você acha? A Amigos do Bem faz um trabalho humanitário incrível no sertão nordestino há quase 30 anos. E ano que vem faz exatamente 30 anos que estávamos em uma situação parecida com a de hoje.
Quando você vai ao sertão, você consegue ver diferença? Você sente que voltamos realmente 30 anos no mapa da fome? Natália, realmente, nós convivemos, né, há 30 anos com esta situação de fome extrema que é o sertão nordestino. Você sabe que essa situação ela vem desde Dom Pedro II, em 1877, quando ele disse que venderia até a última pedra de sua coroa para poder acabar com a fome e a mortalidade de milhares e milhares de sertanejos. E até hoje nós estamos em 2022 falando de fome. Isso para mim é uma vergonha para o nosso país. E nós que convivemos, como você disse, eu passo 10, 15 dias todos os meses no sertão, e hoje nosso trabalho ele é um dos maiores projetos sociais do nosso país, mais de 150 mil pessoas. E você sabe que na época da pandemia, quando nós chegamos, nós não paramos nem sequer um mês, nem 15 dias, nós estávamos lá levando alimentos. E as crianças corriam, falavam: Alcione, estão falando que nós vamos morrer de vírus, com o vírus, nós não iremos, nós vamos morrer de fome. Então, nós que convivemos com a fome de milhares de pessoas todos os meses, casas de taipa, pessoas sem água, sem alimentos, a gente sabe que o sertão nordestino é o maior foco de miséria do nosso país, o norte e o nordeste, mas a fome hoje, ela está em todos os lugares do nosso país. E é algo que a gente vê se agravando dia a dia, e isso nos traz um sentimento de tristeza profunda, porque o nosso país é um país rico, um país de pessoas generosas e boas, não precisaríamos estar nesta situação. Com certeza. Bial, mesmo sem ir ao sertão como a Alcione vai, você consegue fazer uma comparação da fome que vê nas ruas? Por que parte da população ainda não acredita que 15% dos brasileiros estão passando fome? Isso é uma característica da natureza humana, quando algo é muito insuportável de se ver, a gente nega, né, o poder da negação, a gente fecha os olhos para se proteger. Mas não adianta, as coisas estão com uma visibilidade escancarada. Nas grandes cidades, em São Paulo, onde eu vivo, a pandemia acelerou, agravou de uma forma brutal a situação, as pessoas que moram na rua e a situação dessas pessoas. A fome é visível mesmo na cidade mais rica da América Latina. E assim é no Rio de Janeiro, assim é nas grandes metrópoles. A gente já não tem mais como desviar os olhos. E a questão é que, assim como nós estamos dedicando 15 minutos para falar disso, acho que cada indivíduo poderia pensar em separar 15 minutos de seu dia, todos os dias, 15 minutos, para pensar no que pode fazer para atuar. Não só participando de uma iniciativa como essa, mas também ali, na sua esquina, na hora de receber o entregador do aplicativo, da pizza que você pediu, dar uma boa gorjeta, tratar bem os seus funcionários, o seu porteiro, procurar valorizar o trabalho daqueles que têm trabalho e tentar, de alguma maneira, fazer o que está a seu alcance. Não devemos pedir mais do que isso. Muitas vezes nós ficamos querendo soluções que venham de Brasília, que venham do alto. Não, as soluções vão surgir e se impor de baixo para cima, através das nossas ações. É o que a gente prega aqui, né, com o Pacto pelos 15% com Fome, né? Cada pessoa pode fazer justamente pode fazer o que tiver ao alcance dela. Ela pode simplesmente compartilhar um post nas suas redes sociais, ela pode doar R$1, ela pode doar R$2, ela pode organizar uma campanha de arrecadação de alimentos, né, em casa, com os vizinhos do prédio, do condomínio. E não tem como desviar os olhos, né, Alcione? A fome está aí para todo mundo ver. Com certeza, eu concordo plenamente com o nosso querido Bial,
que nós temos que ser protagonistas dessa transformação. Muitas vezes o problema está distante de muitos e só conseguem ver e se sensibilizar quando nós nos colocamos no lugar do outro e enxergar a dor que não sentimos, mas que existe. Isso tem que ser desenvolvido em todos nós, porque quem tem fome não é livre, e é uma batalha, a fome é uma batalha diária que muitos enfrentam, e todos nós podemos colaborar para diminuir essa desigualdade gritante do nosso país, e tem que ser a atitude de cada um, e assim nós vamos ver esse país lindo, cheio de brasileiros, com bondosos, generosos, conseguir crescer. Eu estava te fazendo uma pergunta, Alcione, que o Bial falou faz muito parte do que é ser voluntário, né? E isso é uma grande parte do trabalho da Amigos do Bem, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós temos hoje 10.600 voluntários. Vocês imaginem que fazer o bem não é fácil, o bem longe de casa, percorrendo milhares de quilômetros todos os meses. Então, o voluntariado é o amor em movimento, e todos deveriam doar um pouco de si para esse país que os recebeu. Eu falo que nós ocupamos um espaço e temos que dar para este espaço um pouco de nós, para que possamos construir um mundo diferente. É isso. Pessoal, a gente já está nos 15 minutos de papo, mas eu acho que vale mais um tempinho conversando. Para quem só teve 15 minutos do dia para doar ouvindo a gente, muito obrigada. Eu espero que vocês também possam vir amanhã para ouvir mais um papo interessante como esse, também às 15 horas aqui nesse perfil. Se você não segue o perfil da Ação da Cidadania, aproveita e segue a gente agora. Assim você fica sabendo da programação do mês 15 por 15 no Twitter e pode acompanhar nosso trabalho combatendo a fome no Brasil. E agora, Alcione, Bial, o que vocês acham? A gente pode continuar o papo mais um pouquinho? Também pode. Por mim, sim, né, Biel? Tão bom a gente poder parar um espaço do dia para poder falar do bem que todos nós podemos fazer. De verdade. E 15 minutos, esses 15 minutos podem ganhar uma certa elasticidade. Tá muito Com bom. certeza, com certeza. Eu vou continuar aqui com você, Johnny. Queria saber por que você acha, né? Por que as pessoas não estão se sensibilizando tanto com a fome se ela não sai das notícias dos telejornais, né? De toda a mídia. Então, como eu falei, muitas vezes a pessoa que não está sentindo não consegue sentir. Então, a notícia parece que é uma notícia de algo que não existe. Teve até uma viagem em que um grande empresário foi no sertão, e quando ele viu uma casa de barro e as pessoas sem absolutamente nada, o povoado inteiro sem comida, ele olhou para mim e falou: Alcione, a fome realmente existe. Eu, naquele momento, eu fiquei um pouco chocada, porque eu falei, meu Deus do céu, mas é isso, às vezes o problema, a fome e toda a pobreza que existe, ela fica distante de pessoas que tiveram uma outra oportunidade na vida e tiveram e vivem uma outra situação. Bial, você acha que as notícias sobre a fome falam sobre ela de um jeito que engaja o público? Por que a preferência, né, por falar de grandes números? Números que, em teoria, chocam também são frios. Então, seria melhor falar de estatística ou de pessoas, ou dá para falar dos dois? Pela lógica do jornalismo, é obrigatório falar dos números e das estatísticas. A notícia está ali. Mas por trás de cada número tem uma história, tem uma pessoa, tem uma família. E esse é o grande desafio dos jornalistas, procurarem ultrapassar a cortina das estatísticas e dos números e mostrar as pessoas, os semelhantes, os próximos, que estão passando fome. Tornar isso, humanizar a transmissão dessa notícia. Eu acho que estamos vivendo tempos muito destemperados.
a polarização no Brasil e no mundo tem prejudicado muito o debate minimamente, eu não digo nem irracional, mas minimamente compassivo. A compaixão tem sido deixada de lado em nome do querer ter a razão. Eu acho que a gente podia aproveitar agora que vamos passar pelas eleições, sendo qual for o resultado das eleições, que nós simplesmente que nós possamos cair em si e lembrarmos, nós temos um projeto de nação conjunto, coletivo, onde todos estão incluídos em seu esforço e nas suas recompensas. Então, a nós, os jornalistas, resta buscar humanizar informações tão terríveis e a todos os cidadãos movidos a paixões políticas, que usem essa energia de paixão não para defender este ou aquele candidato ou partido, mas para defender a própria ideia de brasilidade, da construção do Brasil, que é possível, não é tão distante, não é tão difícil. A gente pode, a gente vai conseguir. Não, eu concordo plenamente com o que o Bial falou. Parece às vezes que é impossível, mas é muito mais possível do que muitas pessoas imaginam. Nós conseguimos numa escola nossa em Najac, onde está o menor IDH do nosso país, uma nota de DEB 8, numa escola que nós vamos buscar as crianças em 30 quilômetros de distância, passaram a pandemia sem internet, sem conexão, e nós conseguimos levar a escola até as crianças e conseguimos esse resultado. Então, se alguém falasse, olha, vocês iam conseguir que a escola estivesse entre as melhores escolas do nosso país, numa situação de total pobreza e miséria onde vivem, a gente ia falar isso é impossível, e é possível. A única coisa que precisa é realmente termos atitudes. E eu acho que essa atitude não pode ser de alguns, mas tem que ser de todos os brasileiros. É isso, Alcione. Desculpe eu interromper de novo, mas o senhor tem toda a razão. Quando a gente fala que algo é impossível, a gente acaba se revestindo de indiferença. É impossível, não se pode resolver. Não, nós estamos convocando para algo que é muito possível, que é próximo, que não é tão difícil assim. E não é uma questão de ser otimista ou ser pessimista, não é uma questão de otimismo ou pessimismo, é uma questão de esperança. Sem esperança não se vive. E que a esperança seja o combustível para nos mover, para que a gente vá adiante e mude o que pode ser mudado e tem que ser mudado. Concordo, Bial. Eu acho que vocês até já responderam um pouco dessa minha próxima pergunta, que é justamente se vocês conseguem vislumbrar um Brasil sem fome e como a gente chegar nesse Brasil sem fome. Com certeza, eu acho que a pandemia, ela trouxe primeiro ela mostrou para todos nós, seres humanos, que nós somos frágeis perante a vida, que nós estamos aqui de passagem e que nós temos que deixar algo plantado. Eu acredito que as pessoas se tornaram muito mais sensíveis uns com os outros, por isso eu estou com muita esperança que principalmente o nosso país, a gente possa rapidamente estar falando de vitórias, de transformação social do nosso país. Você sabe que os Amigos do Bem têm um lema, e o final do lema eu gosto demais, que fala assim: em face do progresso social, trabalhar sempre pelo bem geral é sagrado dever nosso. E o meu lema de vida assim descrevo: se eu não posso fazer tudo que devo ao menos fazer tudo que posso. E eu acho que a gente pode muitas coisas. O que eu digo mais depois disso? Só posso aplaudir a Alcione tudo que ela diz e tudo que ela faz e o exemplo que representa. E, da minha parte, continuarei tentando trazer o relato mais humano de um jornalista e dizendo, gente, a gente pode, está ao nosso alcance, vai dar certo. Ai, Bial, você é maravilhoso, Bial. Você alegra as noites de todos nós com esse teu jeito humano, com esse teu jeito sensível, e realmente é um orgulho para o nosso país tê-lo nos ajudando nesse desafio de sermos mais sensíveis, humanos e generosos. Alcione, obrigado, meu amor. Eu agradeço muito coração, mais uma vez a todo o seu trabalho e a beleza dele, viu? Muito obrigado. Obrigada, Bial. Obrigada, Natália.
Eu que agradeço. Que bom ter vocês dois como aliados na luta contra a fome, né? Agora, pessoal, o papo tá ótimo, mas a gente passou bastante dos nossos 15 minutos. Então, Bial, Alcione, muito obrigada pelo papo e pela doação de tempo de vocês. Obrigada, Natália. Obrigada à Ação Cidadania por parabéns por esse movimento. Muito obrigado, Natália, muito obrigado. Alcione, que disse: quem tem fome não é livre. É verdade. Quem tem fome não é livre. Quem tem fome também tem pressa. É verdade. Um beijo, foi um prazer. Obrigada, prazer. Foi um prazer, uma alegria. Tchau. Prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a você que doou esses 15 minutos ouvindo a nossa conversa e obrigado ao Twitter Brasil pelo apoio a essa campanha. Até amanhã, às 15 horas. Não esqueçam de seguir nosso perfil. Serão 15 dias de papos interessantes e urgentes como esse, sempre às 15 horas. Se você não tem fome, tem que ser parte da solução. E a solução é doar. Inclusive, dá para doar aqui pelo Twitter mesmo. Se você está no celular, clica no nosso perfil e depois no botãozinho com as notinhas de dinheiro, ou se preferir, acesse 15por15.org. Doe R$15, 15 mil, 15 segundos nas suas redes falando sobre a campanha. Tudo vale, tudo ajuda. Aliás, dar RT nos nossos convites ou marcar os amigos para ouvirem também ajuda muito.